Bem, boa tarde a todos. Estou bem entusiasmada hoje, a casa cheia. A gente está recebendo aqui uma palestrante internacional, a Cindy, graças à equipe da INC, a Lisiane, que tem trabalhado com a gente, quem participou dos nossos programas do IAB, do Instituto Alexandre Leis Abelde, conhece a Lisiane, né? Então, graças a ela, a gente conseguiu promover a vinda da Cindy até a nossa cidade para trocar um pouquinho aí de conhecimento e expertise que ela tem nos Estados Unidos, que, querendo ou não, a questão do terceiro setor é muito parecido, né, em qualquer lugar do mundo. Então, as questões sociais são as mesmas. Então, para explicar um pouquinho, além do workshop que nós vamos ter com a Cindy, a gente queria fazer uma pequena introdução, né, para quem não nos conhece, né, e quem é o IAB, quem é a Facens, que é o local onde vocês estão. O IAB, o time, somos nós três, Raquel, Laertes e eu sou a Thaís. E também fazer oficialmente o lançamento do Laboratório de Inovação Social da Facens, onde o IAB vai ser o coordenador desse laboratório. Então, para explicar um pouquinho do porquê surgiu esse laboratório, eu vou explicar a história do IAB e um pouquinho de quem é a Facens. O IAB ele nasceu com a missão de articular oportunidades e parcerias e oferecer ferramentas para o desenvolvimento da sociedade civil. Então, muitas pessoas que estão aqui participaram dos nossos programas e a gente tem a ideia de despertar os cidadãos para o seu potencial transformador. Então, a gente oferece capacitações para organizações sociais. Nesses últimos 5 anos, a gente fundou o IAB em 2012, a gente realizou alguns projetos, como o GESC IAB, onde a gente capacitou 11 organizações sociais, a Cidadania Inclusiva, que foi um projeto em parceria com o SESI Sorocaba e o Senai de Itu. A gente fez parceria com algumas organizações que trabalham com pessoas com deficiência. O CONCEPS, que é o concurso de seleção de projetos sociais aqui da Facens. A gente, como IAB, vem atuando nos últimos 4 anos junto à Facens, trazendo essa questão do conhecimento e da capacitação. E, nos últimos 3 anos, é o que a gente teve a parceria e a assessoria da INC, junto com a gente. A gente assessorou a tua agência numa ação pro bono para reformular a marca da Fissori. E a gente trouxe, no ano passado, a campanha Doa Sorocaba. A campanha Doa Sorocaba é uma campanha municipal, mas ela é oriunda de uma campanha internacional que surgiu nos Estados Unidos, que chama Giving Tuesday. E existe um movimento no Brasil, que é o Dia de Doar, o movimento Dia de Doar, e a gente trouxe o movimento para Sorocaba, o ano passado, que é para incentivar a cultura da doação. E não é doação somente em dinheiro, é doação do seu tempo, do seu expertise, do seu amor. Então, como a gente trabalha essa cultura perante a sociedade. As nossas linhas de atuação é oferecer esses momentos de troca entre organizações. Então, durante esses programas que a gente oferece, o mais rico é a gente ver vocês trocando experiências e fazendo parcerias. A gente disponibiliza materiais e traz esses profissionais capacitados do mercado para conversar com vocês. E, para a sociedade, a gente trazer essas campanhas, trazer essa cultura e entendimento do que é o terceiro setor, né, e buscar sempre essa articulação entre todos os atores da sociedade. Então, alguns dos resultados, né, a gente acredita que nesses últimos 5 anos as organizações reconheceram a nossa atuação em prol do fortalecimento do terceiro setor. A gente tem um relacionamento mais próximo às organizações sociais. A gente teve uma abertura mais próxima ao poder público. A gente tem lideranças mais participativas e cientes do seu papel social. Então, a gente tem um dos temas que a gente discute bastante é liderança, e é o quanto a gente transforma líderes que fazem pontes. A gente precisa desse tipo de liderança que articule. Então, desses programas, a gente teve alguns resultados indiretos, que foram organizações que se juntaram em prol de um projeto comum, e essa criação de espaço a gente teve alguns grupos até de WhatsApp que foram criados com relação a temas de captação de recursos, que a gente fomentou um workshop aqui com relação a esse tema, e divulgar, enfim, práticas e oportunidades do setor dentro dessa mini-rede que hoje surgiu dentro do WhatsApp.
E quem é a Facens, né? Então, hoje eu estou com 2 chapéus. Eu estou com o chapéu do IAB e estou com o chapéu da Facens. E a Facens é uma faculdade de engenharia sem fins lucrativos. Ela já existe há 40 anos, tem 10 cursos de engenharia, 15 cursos de pós-graduação, a gente tem mais de 4.000 alunos matriculados, e a gente promove a cidadania em alguns projetos sociais aqui dentro, e promove também a questão da inovação e a questão de internacionalização dos nossos alunos. Então, tivemos 148 alunos dentro do programa do governo, que é o Ciências Sem Fronteiras, e a gente criou o nosso próprio programa para enviar os alunos para universidades parceiras nossas na Europa e nos Estados Unidos. E dentro daqui, nesses últimos anos, a gente tem investido muito em inovação, em como a gente traz isso para o aluno na prática. Então, existem centros de inovação. Então, a gente tem o Smart Campus, que é um centro onde a gente discute questões de cidades inteligentes. Então, a ideia é ser um laboratório para prototipar, para testar soluções que são demandas da sociedade e que são voltadas para a inovação. Então, o que é o futuro? A gente tem o Fab Lab. Se vocês derem uma volta depois no campus, vocês conseguem ver esse laboratório que fica ali para trás. O Fab Lab é um espaço de prototipagem de maquinário de última geração, então tem impressoras 3D. Então, ele é um local para os alunos e também para a sociedade, uma vez na semana. Tem o FACE, que é o Centro de Empreendedorismo da Facens, onde a gente está fomentando o empreendedorismo entre alunos e fomentando a questão do ecossistema empreendedor de Sorocaba. O Anti-Rio é um espaço, tem vários, são laboratórios de prática para aluno, então os alunos conseguem construir um carro elétrico, conseguem construir robôs, conseguem construir um carro de fórmula, SAI. Então, é um laboratório de experimentação para alunos. O Liga, que é um laboratório de aplicativos e games. E a ideia desse laboratório também é proporcionar para os alunos e também para o mercado soluções digitais. E o DRI ele acaba entrando aí como inovação, mas, na verdade, é um departamento de relações internacionais onde a gente tem se aproximado de universidades estrangeiras nesse sentido de estar globalizado. Então, assim, o quanto que a gente consegue fazer essa comparação do que existe lá fora e trazer aqui para dentro. E, diante desses laboratórios, o que estava faltando era como a gente aproxima todos esses alunos, funcionários, todos que estão envolvidos nesses laboratórios, que estão gerando soluções sociais, mas que não têm uma saída. E como a gente aproxima, então, quais são realmente as demandas da sociedade, as questões sociais, para dentro da faculdade, e que a gente abra esse espaço para que a sociedade venha para cá. Então, a gente está lançando hoje, oficialmente, né, ao longo desse ano, vocês serão convidados para outros eventos do LIS, que é o Laboratório de Inovação Social. Então, a Raquel ela vai explicar um pouquinho, mas o grande propósito desse laboratório era, além de o laboratório ter seus projetos próprios, que depois a Raquel vai explicar, o grande propósito é trabalhar a colaboração. Então, nada mais oportuno assim, de estar aqui, falar de colaboração, e ser um espaço de troca. É um laboratório que não está na Facens, nós estamos fomentando esse laboratório, mas o espaço é de vocês. Então, é para a gente trabalhar a questão de todos os players, né, todos os atores da sociedade juntos em prol de questões sociais aqui da região. E a ideia é você estar num ambiente de educação, falando sobre inovação e trazendo a sociedade para mais próximas desses novos engenheiros que vão se formar. Então, queria pedir para a Raquel fazer uma explicação melhor e quero convidá-los a participarem desses novos desafios aí que a gente tem. E é um espaço que hoje fiquei muito feliz de estar ali na frente e ver muitas caras conhecidas. E são poucos os momentos que a gente se encontra. Então, a gente espera que, a partir de agora, a gente tenha mais momentos de troca e que, se Deus quiser, mais soluções aí para a sociedade, que a gente tenha saída e escalabilidade aí para as questões sociais. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. É uma alegria muito grande ver esse auditório lotado, muitas caras conhecidas.
que vem participar das oportunidades que o IAB vem oferecendo nos últimos 5 anos, e caras novas que são muitíssimo bem-vindas nesse novo momento, em que o LIS se aproxima, meio que casa-se com a Facens, né, de uma relação que vem sendo construída ao longo dos anos, e hoje a gente formaliza a entrada na Facens a partir da criação do Laboratório de Inovação Social. A Thaís já adiantou bem o que eu ia tratar, mas eu vou entrar um pouquinho na questão do que é inovação social, porque é uma palavra que está sendo tão usada hoje em dia, né? A gente pega e adota aquelas palavras que a gente coloca no nosso discurso. Teve o momento da sustentabilidade, e, enfim, da transparência, e agora inovação social, querendo ou não, é uma das bolas da vez. Mas eu acho que ela não vem sozinha, e o tema que é muito próximo dela é o tema do nosso encontro de hoje, que é a colaboração. Então, o que a gente entende por inovação social, né? É uma nova solução para um problema social que já existe, mas a gente está buscando com isso uma solução mais efetiva, eficiente, sustentável ou justa, e que vá, de alguma forma, beneficiar a sociedade como um todo, ou um grande número de pessoas, e não células compartimentalizadas. Bom, e para que ela serve, né? Como que a gente enxerga a inovação social aqui dentro é para que ela possa responder desafios complexos que a gente tem na sociedade. Então, os desafios estão lá e as soluções também já existem, mas como que a gente pensa nelas de uma maneira mais simples, mais justa, mais eficiente, menos custosa? E aí a gente se depara com esse campus, que é um campus vivo, onde a inovação acontece todo dia, a tecnologia está aqui, a técnica e a engenharia está em todos os lugares que a gente olha quando a gente transita por aqui, né? Então, esse é um mercado muito fértil para que a gente possa conseguir trabalhar juntos em soluções de problemas complexos que atingem a todos. Alguns exemplos do que a gente vê como inovação social hoje em dia, né? Então, eu peguei alguns dos muitos que a gente vem pesquisando e acompanhando. Então, tem essa organização Water.org, é uma organização americana que leva água e saneamento básico para países e comunidades, porque eles entendem que a água é uma fonte de empoderamento, principalmente de mulheres e meninas, porque em países onde a água e o saneamento não existem, mulheres e seus filhos, em especial suas filhas, dedicam quase o dia todo e todos os dias do seu tempo para procurar água, limpar a água e usar a água. Então, essa organização, a página dela é muito simples. Você entra lá e você doa água para alguém. Porque, dessa forma, aquela mulher vai deixar de se preocupar exclusivamente com a água da família dela e vai poder pensar em outras questões de uma vida cotidiana. A filha dela não vai ter que seguir essa mesma carreira, né, em busca da água, e vai poder pensar novos horizontes. Então, é uma coisa tão simples, mas que pode transformar a vida de comunidades, né? Um outro caso muito conhecido aqui é a Minha Sampa, que mobiliza pessoas, alerta cidadãos para o que está acontecendo, para que decisões que sejam contrárias à cidadania não sejam tomadas antes que a gente se conscientize disso, né? Então, a mobilização e a capilaridade da Minha Sampa são impressionantes. E a mídia social, a conexão entre as pessoas, e, de novo, a tecnologia permite a rapidez para que a gente haja colaborativamente e tente solucionar problemas ou evitar que coisas que vão contra a coletividade aconteçam. Então, são pequenos exemplos que transformam a vida da gente no dia a dia, né? O Instituto Chão eu também adoro. É uma organização que trabalha economia solidária. Lá em São Paulo tem um lugar onde você vai e compra seus alimentos orgânicos, e o custo mínimo que você vai pagar por isso é o quanto ele de fato custou para o produtor. E lá você consegue ver quanto eles já conseguiram de dinheiro para vencer aquele mês. Se você quiser, você pode pagar um pouco a mais do que o custo
para eles saírem do 0 a 0, né? Ou às vezes só esse custo que não leva em conta o aluguel do lugar, a pessoa que vende o orgânico fica um pouco em déficit na balança aí, né? Então, você colaborativamente pode ajudar para que as atividades dessa organização que preconiza alimentação saudável, a produção de orgânicos, continue existindo. E o Plan é uma do Canadá que é criada pelas famílias que têm pessoas com deficiência na sua família e começam a pensar, desde o nascimento daquela criança, uma solução para o futuro, quando aqueles pais já não estiverem mais lá. E o que vai ser do futuro dessa pessoa, né, que é dependente de ajuda, eventualmente precisa de um cuidado mais intensivo. Então, isso já é pensado envolvendo a comunidade. Esses são alguns dos poucos exemplos que a gente vem mapeando e tentando entender para que a gente se inspire cada vez mais nessa ideia de que, unidos, somos mais fortes, a colaboração resulta em benefícios para todos, né? Bom, então vamos falar um pouquinho do LIS, depois dele se inspirar nesses, como alguns dos exemplos, né? A missão do LIS é ser um laboratório de aprendizado que quer empoderar, compartilhar e fomentar a inovação social através da educação como um caminho para gerar essas soluções efetivas e sustentáveis. Então, como a Thaís falou, o campus já tem um monte de soluções que talvez estejam só aqui dentro. Os problemas estão aqui dentro, estão lá fora, estão na nossa casa. Como é que a gente se transforma, LIS, nesse espaço que recebe, consegue conhecer o que está acontecendo em vários lugares da nossa sociedade, né? O IAB desenvolveu, ao longo dos últimos 5 anos, de certa forma, uma expertise e um olhar mais aprofundado apenas para as organizações sociais. Com esse passo em que o IAB vem para cá e a gente trabalha como um laboratório integrado à faculdade, a nossa ideia é que a gente desenvolva esse olhar para outras áreas e que a gente receba insights, demandas, ideias de nossos parceiros que estão aqui nessa sala hoje para pensar essas soluções que colaborativamente vão beneficiar um número maior de pessoas. E a visão do LIS é potencializar atitudes coletivas para promover uma sociedade mais cidadã. E acho que assim uma inspiração que vem da essência, né, do trabalho do IAB e se materializa no LIS é a filosofia africana do Ubuntu. Eu sou quem eu sou porque nós somos. E eu acho que isso diz tudo. E é por isso que a gente quer, de fato, fomentar essa colaboração. Queria também ressaltar que, quando a gente pensou o LIS e como ele ia trabalhar aqui dentro da Facens, a gente foi buscar um alinhamento com os ODS que foram lançados no ano passado, e eles ainda são muito genéricos e muitos. A gente conseguiria se encaixar em vários deles, eles são ao todo 17, mas nós entendemos que no objetivo 17, que é fortalecer e revitar a parceria global para o desenvolvimento sustentável, se encaixam muitos dos recursos e ativos e conhecimentos que a gente tem. Então, na definição da ONU sobre o que é esse objetivo 17, tem algumas palavras-chave que eu pensei e coloquei aqui, porque eu acho que ela faz parte desse espaço que a gente está propondo construir com vocês a partir de hoje. E os objetivos do LIS: estimular a criatividade para o exercício de uma cidadania mais participativa, desenvolver projetos de experimentação social para testar e validar soluções, apoiar a criação e desenvolvimento de tecnologias e continuar a articulação de oportunidades entre os diferentes atores. O público-alvo, eu acho que a amostra dele está aqui nessa sala hoje. Nós temos representantes de organizações, representantes de empresas, nós temos alunos da Facens, nós temos representantes do poder público, e a ideia é que esse grupo continue a crescer e que o LIS está de portas abertas para receber
os interessados em corroborar com essa mudança. A gente já tem alguns projetos que se encaixaram dentro dessa nova estrutura. Então, o Conceps é um deles, que grande parte dessa sala conhece, o concurso de seleção de projetos sociais da Facens, que o ano passado celebrou o seu 10º aniversário. Então, esse espaço do Conceps, ele serviu para capacitar e articular as organizações sociais em temas bem específicos, e nos últimos anos a gente fez isso em parceria com a INC, que hoje possibilitou a visita da Cindy aqui para conversar conosco, né? Além dele, a gente tem o Engenhando para o Bem, que é um grupo de alunos, engenheiros da Facens, que faz o engajamento social voluntário para diversas ações, projetos, sempre com o viés da engenharia. Temos também o Intergerações, que vem cuidar do desenvolvimento de projetos integrativos entre as diversas gerações. E ainda temos algumas outras linhas de trabalho, como o empreendedorismo social, onde a gente está tentando difundir a cultura do empreendedorismo numa parceria junto com a IUNOS Negócios Sociais. Temos as campanhas que vão continuar. Então, para aqueles que participaram ano passado do Doa Sorocaba e fizeram desse dia um sucesso, esse ano a gente vai fazer essa campanha de novo e pretende que ela cresça a cada ano, né? Entre outras que virão por aí. E a rede? Isso tudo forma uma rede, e a gente precisa organizar essa rede, porque essa rede, no nosso entendimento, é que vai possibilitar a criação dessas novas soluções que a gente busca para os problemas da sociedade. O que já vem sendo feito antes da gente oficializar o LISO na data de hoje, né? Então, o Engenhando para o Bem, que é esse grupo de alunos e estudantes de engenharia, eles já vêm pondo a mão na massa em diversos projetos. Vou listar alguns deles aqui para apenas apresentar para vocês. Então, nós tivemos um projeto com a Fundec, em que alunos de engenharia elétrica fizeram um mapeamento do prédio da Fundec, que é um prédio histórico e tombado pelo patrimônio local, patrimônio histórico. Então, esses alunos fizeram um estudo aprofundado de como aprimorar a rede elétrica e corroborar para a economia de energia. E isso resultou num estudo muito profundo, com 33 recomendações, 4 entradas de medição, 12 quadros de distribuição e 107 circuitos elétricos distintos. Porque, como se imagina, o prédio é vivo e foi sofrendo muitas modificações ao longo do tempo que não tinham sido mapeadas. Então, a gente teve alunos voluntários de engenharia elétrica que fizeram um trabalho belíssimo para que, quando a Fundec vá fazer uma atualização, ela conheça onde ela está mexendo. E aí, eu acho que é um exemplo muito pequeno e prático dessa ideia do ganha-ganha. Os alunos fizeram mão na massa, foram lá e aprenderam na prática. A Fundec ganhou com isso, que agora ela tem um estudo técnico do que ela tem que fazer para aprimorar a sua rede elétrica. E isso inspira outras pessoas a fazerem um voluntariado, a quererem se engajar no movimento do Engenhando para o Bem aqui. Então, esse é um deles. O outro é um projeto que ficou até famoso na TV, né, Jefferson? Que foi o projeto de engenharia mecânica, junto à ADV, Associação dos Deficientes de Votorantim, ADV Viva Legal. A ADV estava buscando novas soluções para trabalhar com os seus atendidos na questão da terapia ocupacional. Então, eles buscavam novos objetos, material lúdico para poder trabalhar na habilitação e reabilitação dos deficientes. E isso teve uma repercussão gigantesca. A gente teve 10 alunos voluntários participando desse projeto. Tivemos um auxílio enorme da ADV com seus técnicos para poderem traduzir para um engenheiro o que eles precisavam para que, de fato, os itens a serem criados aqui na Facens surtissem efeito, né? Então,
Foi uma orquestração do Engenhando para o Bem, alunos voluntários, o Fab Lab, onde esses equipamentos foram produzidos. Então, a ideia é que se tivessem mais ou menos o que a gente tem aqui nessa linha, né? E aqui foram os projetos desenvolvidos. E aí a gente foi até lá, fomos com várias emissoras de TV, inclusive, que queriam ver o uso disso na prática e no atendimento aos beneficiários da DV. E eu acho que foi um sucesso, porque os alunos se engajaram. Depois disso, o grupo do Engenhando para o Bem recebeu mais de uma dezena de solicitações de clínicas particulares, professoras de TO, outras organizações sociais, querendo saber como é que a Facens pode apoiar na solução para auxílio na habilitação e reabilitação de deficientes. Então, ali a gente fez um ganha-ganha, ADV, Facens e alunos. Agora a gente tem que pensar isso, sociedade, como é que a gente abre esse programa, como é que a gente escala para beneficiar um número maior ainda de pessoas. Tem um outro, né, Sandra? Esse ainda não foi entregue oficialmente, mas aqui é uma história também muito bonita, como a ADV. Organizações que participaram do CONCEPS tiveram ideias super fora da caixa de como escalar e impactar melhor a sociedade através do seu trabalho. E no caso da Coeso, que tem uma empresa, um negócio social aliado à organização, né? No sentido de gerar renda para cuidar do atendimento das crianças. Eles comercializam um sabão ecológico e solicitaram à Facens um estudo técnico desse sabão, no sentido de reduzir a alcalinidade, melhorar o odor, uma coloração azul, um sabão mais ecológico ainda do que já é sustentável, e em diversas modalidades, sabão líquido, sabão em pó e sabão em barra. E aí a Facens colocou, com o Engenhando para o Bem, a mão na massa, alunos de engenharia química que trabalharam nessa solução. Ainda não entregamos oficialmente, mas isso vai acontecer em breve. Tivemos também mobilização cidadã com a limpeza das margens do rio Sorocaba, com a participação de 110 alunos, nessa questão da conscientização ambiental. E só falando, por fim, do Intergerações, o Intergerações começa quinta-feira, oficialmente, então essa é uma semana de grandes emoções, né, Raquel? Onde a gente vai ter o primeiro momento de interação entre pessoas da terceira idade que virão visitar o campus e vamos fazer uma troca de saberes. Eles vão participar de uma oficina lá no Fab Lab para mostrarem seus conhecimentos, conhecerem novas tecnologias e, a partir daí, a gente começar a experimentar e desenvolver produtos que possam trazer um engajamento maior dos idosos, pessoas da terceira idade com muita experiência aqui para o campus. E vamos ter em breve também um curso de inclusão digital e uso de smartphones. Então, assim, essa é uma pequena amostra do que já está acontecendo e a gente pretende pôr muito mais projetos em execução daqui para frente. Estamos abertos para a colaboração de todos vocês. E acho que é isso. Obrigada pela atenção. E agora eu queria convidar a Lise para dar uma pequena palavrinha antes da gente ouvir o poder da colaboração com a Cindy. Muito obrigada. Obrigada, Raquel. Primeiro, obrigada, IAB, por receber a gente com tanto amor, carinho e pessoas. Né? Calor humano. A gente está super feliz de ver esse auditório cheio. Eu vou falar 2 minutinhos sobre o que é a INC. Estou bem feliz de ver várias caras conhecidas aqui também, do Concepts. E depois vou contar por que a gente trouxe a Cindy, como que como que tudo isso aconteceu. Então, muito rápido, a INC é uma empresa social e a gente trabalha com gestão de projetos sociais. A gente replica aqui no Brasil, desde 2012, uma metodologia que se chama PMD Pro. É uma certificação internacional em gestão de projetos.
assim como tem na área de engenharia, olha a Silvia lá atrás, assim como tem na área de engenharia uma certificação para gerentes de projetos, agora essa certificação foi criada em 2010 para organizações sociais. E a gente, desde 2011, treina pessoas aqui no Brasil para serem certificadas, para gerirem melhor os seus projetos sociais. E além da capacitação nessa metodologia, a gente também faz a gestão dos projetos junto com parceiros. Então, o IAB convidou a gente para ajudar a reformular o Concepts junto com a Facens. Por isso que a gente fez toda a gestão do Concepts junto, inserindo capacitações e tal também. Ou a gente faz isso diretamente como organização. Digamos que a gente trabalhou num projeto muito legal com a Aliança Empreendedora. Eles receberam um financiamento, tinham um projeto que era super desafiador para eles e não tinham a pessoa certa para gerenciar ainda. Tinha um gerente que estava quase preparado, mas ainda não dava conta de entregar todo aquele projeto, que era desafiador para eles. Então, a gente entrou junto, capacitando aquele gerente, mas trabalhando já no dia a dia junto com ele para ele conseguir entregar. Então, essa é a gestão dos projetos. E aí, por causa desse trabalho, a gente já recebeu vários prêmios, reconhecimentos. A gente sempre tenta trabalhar muito em colaboração, em rede, inclusive internacionalmente, trazendo muito do aprendizado que a gente consegue capturar lá fora aqui para o Brasil. Eu até estava pensando hoje, a gente já trouxe um outro gringo para cá outra vez, que foi o Zoran. Lembra? Enfim, mas que foi de uma outra parceria. Então, a gente sempre tenta trazer mesmo esse conhecimento que vem dessas oportunidades que a gente tem. No ano passado, então, a gente participou desse programa, que é o Young Leaders of the Americas Initiative, Jovens Líderes das Américas, que é um programa que foi criado pela Casa Branca, na gestão do Obama, né? Sempre bom lembrar. E foi criado para apoiar jovens empreendedores da América Latina e do Caribe. Então, o que eles fizeram? Abriram um edital e selecionaram 250 jovens empreendedores de toda a região. Teve, assim, 4.000 inscritos, para participarem de um intercâmbio de 6 semanas lá. E como que eles fizeram isso? Eles selecionaram esses empreendedores aqui e fizeram um par com uma organização local lá. E, por um acaso muito fortuito, o meu par foi o CNI, que é o Center for Non-Profit Excellence, ou o Centro para a Excelência das Organizações Sem Fins Lucrativos. Então, por isso que a Cindy está aqui, resumindo. Eu fui para lá, passei 4 semanas lá, trabalhando com eles. A gente já, do primeiro dia, encontrou um alinhamento muito grande no entendimento do que é a profissionalização do setor social, entendendo que essa profissionalização não é simplesmente pegar ferramentas de gestão e enfiar no setor, mas é entender quais são as nossas ferramentas, entender que tipo de conhecimento a gente precisa para gerir da forma que faz sentido quando a gente está desenvolvendo projetos complexos, resolvendo problemas que não são triviais, senão eles já teriam sido resolvidos, né? Então, foi por isso que nasceu essa oportunidade. O mesmo Wailai está financiando a vinda da Cindy aqui para o Brasil, e durante 2 semanas a gente está fazendo um tour com ela, convidando os nossos parceiros para trocar, para compartilhar essa experiência com as redes deles também. Então, ontem a gente começou lá em São Paulo, hoje aqui em Sorocaba, amanhã em Campinas, semana que vem em Curitiba, e depois a gente volta para São Paulo, e aí a Cindy, esperamos que firme e forte ainda, volta para os Estados Unidos, e a gente continua essa colaboração de outras formas. Então é isso, obrigada pela atenção. Aqui ficam os nossos contatos. E a gente está aqui também, eu, a Brenda, que não está aqui, e a Valquíria... Ah, está aqui, gente, tirando foto. E a Valquíria, da equipe da estão aqui.
Eu também queria só rapidamente agradecer a presença da Marcela. Acho que ela já se apresentou para várias pessoas. Levanta. Get up. A Marcela também participou do Wailai como empreendedora. Ela é da Colômbia e trabalha também com fortalecimento de organizações sociais lá. Então, no café, aproveitem também para conhecer a Marcela. E é isso. Cindy, muito obrigada por estar aqui. A gente vai começar com um vídeo que conta um pouco do que é o CNI. E esse vídeo tem uma legenda. Então, é isso. Obrigada. You are on a mission, whether it's feeding our neighbors. You are on a mission, whether it's feeding our neighbors, protecting the environment, or educating our children. Our community depends on you, your expertise, your passion, your commitment. At the Center for Nonprofit Excellence, we partner with you to achieve that mission. Through our programs and services, we help nonprofits be more efficient and effective so they can make the best use of philanthropic dollars and have maximum community impact. We bring to the table the essential tools, knowledge, and skills you need to succeed and work tirelessly with you on maximizing your results. Each best practice resource, workshop, technical assistance call, and consult you seek has an exponential impact on your team and your organization. And this will lead to a healthier community for all. For 10 years, we have been strengthening our community as thought leaders, partner practitioners, and local experts. CNE started with 56 members. Today, we support over 260, representing nonprofits both large and small. In the last 6 years, CNE has provided more than 7,500 hours of training on everything from grant writing to financial strategy. Last year alone, we delivered 300 hours of instruction to over 900 participants. We have graduated over 150 alumni from our board academy, and over 100 participants have taken part in our circles for executive and emerging leaders. We are a member-driven community resource. We invest in nonprofits and the people who power them, staff, board members, volunteers, because our community is worth it. Through CNE, you can take the steps you need to strengthen your business and achieve your mission, while being part of a supportive network of peers learning together. Join us as we build strong nonprofits and a strong community. Thank you. I'm going to put my ears up here. I'm going to ask you to put your ears on so we can hear each other. So I am from the United States, but let me say I am home. And how do I know that at home? I heard words like partnership, I heard collaboration, results. I heard that the solutions are here. That's exactly the kind of work that we do. So I'm thrilled to be here. So thank you, IAVI, thank you, Inc., for this opportunity. I am Cindy Colson. I'm the Director of Strategic Initiatives at the Center for Nonprofit Excellence. Just to give you a heads up, my presentation style is very informal. I want, encourage, and expect you to be asking me questions. Oh, I'm sorry, there was a question there, I think. But today, what we're going to be talking about is what you've already heard, which is sustainability through collaboration. I'm going to go through these topics with you. I want to talk about the role of the nonprofit sector in the United States, just to give you some context, because I know that it's different here, and I know that the stories will be a little different from what you experience. So I am encouraging and expecting you to ask me questions so we can learn together. The second topic we're going to talk about is going to be a framework for impact, which is a very simple tool that nonprofits can use as they're moving from determining the change they want to create to how they reach sustainability. And then the last topic will be collaboration. Thank you. As in most economies, we have three sectors. We have the business, the public, and the nonprofit sector. You will see here that I've created a Venn diagram where there's a lot of intersection between the three.
that exists? Actually, before I go here, I'd actually like to know who's in the room. How many people are here who are working in nonprofits? Can you raise your hand for me? Oh, wow, okay. Thank you. How many people are volunteering for nonprofits? Okay, good. Excellent. Do I have any board members here? Anyone who's serving on the board of a nonprofit? Excellent. Are there businesses who are here? Excellent. Great. And students? Oh my goodness, we have the perfect mix. Okay, there is nothing we can't solve today. Okay, great. I want to talk about these three sectors, as I said, that we have in the United States. And many times people will ask me, so how is the nonprofit sector different from the public or the government sector in the United States? And this is how I describe it. Our public government sector creates programs and provides resources for those programs that impact all of us in the United States. So for example, our public education, our national parks, our social security programs. Where our nonprofits partner with our local government is where it comes to the actual local community, because our government recognizes that the local community knows what's happening within the community in which the nonprofit is working and can better address the issues that are happening there. So for example, in one of the communities I work with, the large percent of the population commutes outside of the city to work. They're driving about an hour and a half one way. So for that particular community, the issue was really around childcare. And so there was state and local and federal monies that allowed the nonprofits to create a more robust childcare program. In another community I'm working in, almost all the population works within the town. They're concerned that they really had to go to the environment. They didn't have a lot of options in terms of bike paths, parks, places for children and people to meet and congregate. So that was how they invested their money. So we have this great mixture here of the two and how there's a little bit of overlap, but they also serve very distinct purposes. We have the third sector, which is our business, who works with both, which again is a key partner in all the work that we do. I would like to hear from someone if you can talk a little bit about how you see the sectors here. This is an opportunity for me to learn. How would you describe the three sectors here? Just to give me a sense of what it looks like. Oi, meu nome é Luciano, eu estou mais no terceiro setor. As definições são bem parecidas, lógico, a nossa diferenciação de como os governos funcionam nos Estados Unidos para o Brasil, da federalização é um pouco diferente, né? As responsabilidades são divididas de formas diferentes para o município, para o estado e para o governo federal, mas o objetivo central continua sendo bem comum. As organizações sociais trabalham principalmente com setores locais, mas nós temos grandes organizações no Brasil que atuam em vários locais do país, em parceria com o setor privado, o setor público. Em grandes partes dos momentos, algumas pessoas das organizações sociais começam o seu negócio a partir de uma paixão pessoal, a partir de um desafio pessoal, ou porque percebe uma lacuna da prefeitura, do governo local, e aí resolve iniciar um projeto nesse sentido, para ajudar a melhorar aquela comunidade que ela está vivenciando. E os negócios, né, as empresas, acabam sendo buscados ou ativamente buscam organizações para poder ajudar, por meio de fundações, por meio das suas áreas de responsabilidade social. Enfim, é um resumo básico. Obrigado. We are aligned in our work. Thank you. To offer a little more information about our sector, I'm pulling from an article from Forbes Business Magazine in 2015.
It was looking at all three sectors, and what this article was titled was that the nonprofit sector was actually poised more for the future than the other two sectors. And it cited these statistics. During the 2000s, nonprofit sector grew by 25% in the United States. It is currently the third largest private employer in the United States. We employ 10% of all of the United States employees. We contribute more than 5% to the gross domestic product, which is well over $1 trillion a year that we contribute. And the two industries that are ahead of us are retail and manufacturing just a little bit. So we have a huge economic impact in the United States. So there is motivation to want to work together, and we have great representation and advocacy around the work we're doing. The other statistic the article mentioned had to do with job growth. So this is between 2000 and 2010. We saw jobs grow by 2% in our sector and stayed stable in the business sector. So again, this is to offer a little bit of context, which sounds to be very, very similar to what you have here in Brazil. I always share this, the work we do in nonprofits is hard. It's hard because I believe, as Liz said, if it was easy, we would have the solutions already. If it was profitable, it would be a business that was doing it instead of a nonprofit. So our work is complicated. It also impacts multiple sectors of our community. So for example, in the United States, with homelessness, we have many organizations that are addressing homelessness. It's not just about providing a house. We need to provide these individuals with jobs. We need to provide them with childcare. We need to provide them with transportation. We need to provide them with great opportunities for advancement so they can grow. So when you think about that, that involves obviously our land development in terms of affordable housing. It includes our local government in terms of transportation. It includes education as well. All of us need to partner to address homelessness. It's not a simple issue to address. It's very complex, as are all, as we find, issues that nonprofits are working towards. I assume that's the same. Yes. The other thing that I will say is a challenge for nonprofits is the people who are receiving our services are not the same people who are funding our services. This is a very challenging concept for many business people to understand, because in their world, the people who purchase their product or services are also the same people who are consuming that. So it's a really nice, clean line. They're able to evaluate their performance much easier than we can. They have a service, people buy it, it's successful. They have a product, people buy it, it's successful. In the work that we do, we create a service to people who don't purchase it, but who use it, and it's purchased by people who don't use it. So it's an interesting dynamic, and there again is a complicated thing to talk about when people want to measure our success and to evaluate. It's important that we always evaluate and that we have impact. Just wanted to explain some of the complexities when we're working and comparing to the for-profit sector. I wanted to share with you this framework for impact that I mentioned. If you can see this, it starts with the theory of change. And the theory of change, for your college students, if you've talked about this, is a very complex phenomena. But the way that I talk about this with nonprofits, as I say, the work that you do is to result in some sort of change. So for example, I was the executive director of an early childhood program.
we provided early childhood education for children in poverty. We did that so the children would be ready to go to school, so that they would graduate, so that they would have a successful career and job, so that we could break the cycle of poverty that existed. That was our theory of change that we existed. So when I'm working with nonprofits, I always like to ask them, what's the impact of your work? And the impact of your work is not necessarily that you're providing meals or that you're providing an early childhood program. What you're ultimately trying to achieve is something much greater and much bigger. And you want to work towards that because that's where you can start talking about partnering with other people. Any questions so far? Strategy is how we get there. So we've defined what our change is going to be. Strategy gives us our roadmap as to how we're going to get there. And then once we have that in place, is how do we sustain it? And I'm going to spend some time talking about sustainability in the work we're doing. Sustainability in the work that we do encompasses these three pieces: partnerships and collaboration, leadership, and relationships with donors. This is how we define collaboration in the work that we do, which based on the conversation earlier is exactly the same as you. It's about sharing resources in effort to more effectively solve problems and create value and impact. There are different types of partnerships in the work we do. It runs a spectrum. So we have cooperation, which is very informal. And so for example, in my early childhood program, I was preparing children to go to school. So I had a cooperative relationship with the school system where I would share information with them. So they knew which children were coming, how prepared they were. We would share some test scores with them. As we continued our relationship and built our trust, we moved from having a cooperative relationship to having a coordinated relationship. And so what that looked like for us was that we developed a program together. And that program was during the summer, after they completed the preschool program, we partnered with the schools to do a 4-week school readiness program that was joint between our two entities. And then we go even further into collaboration, which is a much longer term partnership with that. In my particular example, we stayed at coordination. We didn't quite move to the collaboration piece. But we have worked with organizations in collaboration, and we have worked with organizations who have gone so far into the coordination piece that they've actually merged, which is an interesting phenomenon from us, and we've started to see that within the last 5 years particularly. And what we're starting to see is where organizations are coming together, and they're starting to ask, what is our comparative advantage? So for example, we're working with 5 environmental organizations. All of them have to do with clean water. And they're talking about what is it that this organization brings that's unique compared to this organization, compared to this organization. And in the one example, what we found was that the one was really more of a program and fit beautifully under the umbrella of the other organization. Another merger that we're working with is actually where the one independent organization decided to be absorbed into the other organization. In terms of sustainability, they didn't have the right model in the work that they were doing with that. Very successful, by the way. I should also tell you that it received community support in that work. It involved all of the different stakeholders, and for us, stakeholders mean the people who were receiving the services, the board members, the staff, and the donors participated in those conversations. So it was a very collaborative, even in that process, very collaborative process of sharing of information. We have found that these 4 factors really impact the success of collaboration. Resources are important. And when I'm talking about resources, I'm generally referring to time. When you're working on a collaboration, it requires some sort of staff allocation to be committed to the collaborative work. You need to have leadership. You need to have someone who understands the work you're doing. And leadership isn't just the staff leadership.
In our case, it is actually predominantly our boards who are the leaders when we're talking about collaborative work. There needs generally to be a sense of urgency around that. There's usually some sort of impetus as to why these conversations are taking place. And then the fourth piece is certainly the environment, that there's a culture of wanting to share information. So let me give you another example with my early childhood program I was working with. As I said, our theory of change was to move from school readiness all the way up through breaking the cycle of poverty for these children. Part of that involves socialization. So when we were talking about socialization, one of the organizations that was in my same community said, you know, we're dealing with that with senior citizens. We're starting to realize that senior citizens also have an issue with being isolated and not feeling part of the community. So as we were talking about the theory of change, which both of us were striving for, we realized that we could collaborate to address isolation. So what we did is we created a partnership where we brought senior citizens into our preschool. It was lovely. We had seniors who were reading, playing, laughing, joking. We had children who had multiple grandparents now, and we're experiencing many opportunities of sharing and learning and breaking down that issue of isolation. I need to be sure I'm giving you a full picture of collaboration. It's messy, if you've ever collaborated. It's a complicated process. And it involves benefits and it involves cost. So when we have an organization or multiple organization that comes to us and wants to talk about collaboration, we talk to them about, so these are the benefits, this will be the assets to you partnering. Certainly, first and foremost, is going to be the exchange of information and ideas. The other nice thing, certainly from a board member's perspective, is there's going to be shared risk. So heaven forbid, if the partnership doesn't work well, it's not just your organization that took that risk, but your partner did as well. It builds power. And by power, I mean with our program we did in the summer between the preschool program and our public schools, that just caught on fire. We actually became a statewide initiative, and we were receiving visits from people all over the nation wanting to model after the program that we did. It creates power when you create strong collaborations. It improved the trust and the communication. Once we started our program, we found that we were communicating and talking much more than we originally were, and even more than we'd even planned to. It obviously mobilizes diverse talent and resources. So those are the great things about collaboration. As I told you, I'm going to tell you the full story. There are costs to it as well. There's a loss of autonomy and control. So when we did the partnership in the summer program, I realized I lost some of the control over the teachers in the classroom because part of the teachers were from the public school system. There was potential conflict over goals and methods. That was some of the initial conversations we had as we were talking about our collaboration. Certainly lack of resources is always an issue when you're talking collaboration. And again, resources means time as well as financial resources. It generally tends to be time sensitive in the work you're doing. And that there's shared recognition. You would think that would be a benefit. But when it's shared recognition, just like shared risk, when there's shared recognition, that means my organization was the only one that got recognized by the state for the innovative work we were doing. I was now sharing that limelight with my partner. So just to be mindful of those costs. Collaboration involves bargaining. If you're not familiar with that term, that means negotiations. How many of you have negotiated? If you have a significant other, you have negotiated. It happens. I'm going to give you some pointers in terms of negotiation. There are 2 ways which you can negotiate. We have the positional one here. And what this is talking about is what they say is what they want. They tend to be very extreme. There are incremental concessions. There's usually a win-lose dynamic. And there's definitely a sense of competitiveness instead of problem solving. So let me give you a great example of this. Our president just presented the budget to our Congress. Very positional. He has definitely made it some real extreme solutions to what he's going to do.
We already know because it's a negotiation process, there'll be some incremental changes to that. And in terms of our party system, it's definitely creating this kind of win-lose situation in our budget process. Not unique to our current administration. This is the way our budget process works. We know when we're talking about collaboration, when it's more successful, is when it's interest-based. So when it's interest-based, you want to know why they're asking what they're asking. What is it that they want? Why? The problem is separate from the people, and that there are multiple solutions. And we know that if we understand what the interests are, we can understand the problem. So an example of this would be, you are the supervisor, you have a staff person. As a supervisor, you say you, staff person, need to be here at 8 o'clock every morning. Staff person responds, it would really work better for me if I could be here at 8:30. Supervisor, you need to be here at 8 a.m. From the outside, the perception would be the staff person's asking too much. The office opens at 8, they want to be here at 8:30. From the staff person, the supervisor isn't giving any ground. They're saying I can only be here at 8. Positional. When you go to interest, in this case, when you get to the why, you would hear the supervisor say, we need to have coverage in the office at 8 o'clock. That's what time we open. People will be coming in. We have clients. We need to be sure we have coverage. Staff person, I'm now a caregiver of my mother. It's harder for me to get up in the morning and get her where she needs to be on time. Can we reach a solution to this? And in this case, there are many solutions, and some of it could be changing with other staff, bringing in a volunteer, changing office hours, because it's all about the interest and not in the position of the work that's being done. If you haven't had a chance to do this with your significant other, I'm going to encourage you to try this. Will they get the slides? Will we be sharing the slides with them? We will share the slides with you, so you'll have this. I'm going to ask you to do an exercise. So this is not just with your significant other. We're going to practice this now. I'm going to ask you to do this in groups of 2. So you can do it with someone beside you, someone behind you. And what I want you to do is to identify a potential conflict. Okay, very simple. And in this conflict, I want you to think, what would be the positional perspective of addressing this conflict? And if I were to take the interest-based perspective, how would that be different? What would that look like? Okay, so I'm going to give you all about 5 minutes to explore this. And I will ask a couple people to report out what that conversation was like. Okay, and if you need to stand up, please feel free to do that. I know you've been sitting for a while. So stand up, stretch, look at your neighbor, and work together. Okay. I forewarned you. I was going to ask for a couple people to share what their conversation was like. So if you will raise your hand if you're interested in sharing what your conversation was like. Oh, there you go. Thank you. Meu nome é Carlos. Boa tarde. Cindy. A nossa conversa não teve nada a ver com o que você propôs. A gente encontrou aqui. Okay, I'm good with that. I'm good with that. Okay. Ok. A gente derivou para outros assuntos, talvez para conhecer mais o que um ou outro faz dentro da proposta social e acabamos esquecendo da sua proposta. Mas tudo bem, valeu também porque criou-se um link aqui de colaborativismo, entendeu? It is. Yes. Thank you. Thank you for taking that opportunity. Anyone else? Or did all of you do that? Bem, é o seguinte, eu vou falar um tema atual, onde as organizações sociais elas foram pegas de surpresas com a mudança de um programa estadual de incentivo fiscal, que seriam doações de notas fiscais sem CPF ou CNPJ,
E essas notas fiscais, elas poderiam ser doadas para as organizações sociais. Então, houve uma mudança drástica, isso a semana passada, isso que eu e a Raquel fizemos um embate aqui. As organizações têm os seus interesses, elas colaboraram com o incentivo fiscal, elas colaboraram que as pessoas pedissem essa nota fiscal para que pudesse ser doado para as organizações. Mas o governo chegou a um ponto que ele viu os interesses deles atingidos e não se preocupou com as organizações sociais. Ele mudou as regras de uma forma que, a partir de setembro, essas notas fiscais têm que ser doadas diretamente pelo consumidor. Não mais com urnas nos estabelecimentos comerciais, mas porque ele falou que isso vai contra o programa estadual. Só que eu mesmo participei, há uns 5 ou 6 anos, uns 7 anos atrás, do lançamento desse programa, e a secretária da pasta responsável pelo lançamento do programa, ela incentivou a colocação de urnas nos estabelecimentos comerciais. Então, está tendo um conflito de interesses. Não se pensou nessa mudança nas organizações sociais e se pensou mais no interesse da Secretaria da Fazenda, vamos dizer assim. Então, esse é o conflito que a gente analisou, de interesses que podia ser comum. E hoje, você falou muito nos Estados Unidos, que o índice de empregabilidade do terceiro setor é grande e vem crescendo, né? Ou seja, o terceiro setor emprega muito. Yes. Né? Aqui no Brasil, com essa mudança, nós vamos ter uma admissão muito grande no terceiro setor. Não só para quem está envolvido diretamente nesse programa, vou dar um exemplo da minha organização, eu tenho 10 funcionários que estão diretamente envolvidos nesse programa. Quantas organizações existem no estado de São Paulo? Ativas mesmo, 3 mil organizações sociais que estão nesse programa do governo estadual. Todas elas têm algumas pessoas que foram empregadas, que estão trabalhando em função desse programa estadual, ou seja, cadastrando as notas, fazendo triagem, captando. Nós vamos ter, da noite para o dia, uma demissão muito grande. Então, assim, o governo vai deixar de colaborar com as organizações e ele não está pensando que ele também vai ter uma onda de demissão num momento muito crítico do país. Então, houve um conflito dos nossos interesses, da importância que o terceiro setor tem, que o governo não vê, o governo não entende a importância que o terceiro setor tem. Isso é lamentável. Nós fazemos um trabalho, todos nós, é um trabalho que é obrigação do Estado, mas que ele não tem capacidade de fazer com a qualidade e eficiência que o terceiro setor faz. Então, ele faz convênio, mas ele trata, geralmente, o terceiro setor como fosse algo assim, eu estou ajudando, coitadinho, vamos dar... Não, nós estamos de igual para igual, devia ser tratado de igual para igual, e não é assim aqui, muitas vezes, no nosso país. Então, foi esse embate, dessa mudança e dos interesses do outro lado, não pensar nos interesses do terceiro setor. We are experiencing something somewhat similar with our new administration is making radical changes. If you don't know that, you should catch the news. When the election was concluded, our nonprofit sector was devastated. I can say this being a trainer and doing a training the next day, and just the physical posturing of the people in our training was very defeated. It was really hard. It's still really hard. We do not have a solution, but I can tell you what we're doing is we're advocating. We're creating a voice. It's starting locally in the community, and this again is where our leadership and our boards are having a huge impact on this. So it's not just the staff of our nonprofits, but our boards are going into their networks, and donors are talking to their fellow networks and saying, this is what this means to our community, this kind of legislation. This is the impact. Will we be able to stop it? In all honesty, probably not. What we are doing is we're galvanizing local support about the change that's happening, and so we're trying to offset some of the funding that we know is coming by engaging more of our local community in what's happening with that. Again, not a complete solution, and you're exactly right. It's a challenging time with that. Thank you. Thank you for sharing. I'm going to go into the third part of sustainability, and I want to talk to you about leadership. As I shared with you, leadership for us in the United States is not just the staff leadership. Our board is critical to the work that we do.
And also, as I shared with you, it's critical because of the network and connections that they bring to the organization. They serve as ambassadors and advocates for our work, and it allows us to multiply what we're able to do as an organization. So as one staff person, I can only have so much of an impact, where when I have my board of 15, I have 15 people going out in the community and talking about the work we're doing, talking about the changes, asking donors to support the organization. When we talk about sustainability and leadership, it is important to be sure that you have the right leader for your strategy. And for all organizations, they go through a life cycle. Just like any business, we have a life cycle. And that life cycle and strategy changes over time, which means the skills of your leadership needs to change over time as well. And that includes the leadership of your board. So for example, when we're working with an organization about their board recruitment, we have this document that we call a board metrics. And on there, we say, so what skills are you looking for on your board? Do you need someone with marketing? Do you need someone with representation of a particular demographic? Do you need someone who has business connections? And then once we've listed the kind of skills that we need, then we know who we need to be asking. So we always start with the what in terms of our board and our leadership. And we do the same with our executives as well. What are the skills that we need for that leadership? Are any of you familiar with the right brain, left brain theory? If you're not, I've got some people are like, I've heard of it. So the right brain, left brain is that we know from research that one hemisphere is more dominant in certain things. So we know that the left that you see here is very analytical. It's all about logic. This is where we process language, we process facts. This is where we do our computations. On the right side of our brain, it does a very different thing, which, by the way, they work together, but predominantly, our right brain is where we have creativity and we have imagination that happens. This is where our nonverbal occurs. If you've ever been in a situation, you're walking down a street and you'll go, I don't feel safe. That is your right brain, because your right brain cannot process words. Your left brain hasn't figured out what it's sensing yet. It hasn't computed what it's actually seeing or understanding, but you intuitively know that you're not feeling safe. So whenever you have that kind of response, you want to pause and at least take note of it. I'm going to give you a preference quiz. I'm going to ask you to answer these questions. When you take a test, what style of question do you prefer? Do you prefer multiple choice or discussion? Okay, I want you to remember that answer. Do you often have hunches? Yes or no? Do you act on those hunches? Yes or no? Is your desk where you work, is it neat or messy? Is it easier for you to read for main ideas or to read for detail? Are you reading for the main ideas or do you read for the detail? Do you read instructions? Yes or no? Are you bored with this quiz already? These are, I ask these questions because it's important for you to have an idea of which side your right brain or your left brain tends to operate predominantly. So let me go through these. When you're taking a test, which style of question do you prefer? If you're multiple choice, you tend to be a little more left. Discussion, a little more right. Do you often have hunches?
Believe it or not, that's either one. It could be right or left. The question is really, do you act on those hunches? If you do, that's more right than it is left. Is your desk and workspace messy? Guess what? If you're messy, you tend to be more right. In terms of your reading, if you like main ideas, you tend to be more right. You're detail-oriented, you tend to be more left. Do you read instructions? That's definitely more left than right. And if you're bored with this quiz, you're definitely right. The reason why I give this quiz is when we are talking to leaders who are considering going into collaboration, we actually ask them questions to get a sense where they are. Are they more right? Are they more left? And this is why we ask these kinds of questions. We know, as I shared with you, that collaboration is messy and complex. So we want to know if we have leaders who are trying to help people and they see that in the context of connecting and interdependency. We also want to assess, can they live with ambiguity? A huge part of our work. Many times we have no idea how we're definitely going to get where we need to go. Very ambiguous. And there's that loss of control in collaboration. We're trying to sense how leaders feel about that. We also want leaders who can see possibilities and that they operate from what we call a gospel of abundance instead of scarcity. We want leaders who, even in the most challenging of situations, can see there is potential here. Definitely what we also call strength-based as well. We want to know that they're making connections that are creative and constructive, that they actually are willing to put time and energy into overcoming conflicts and problems. We ask this, again, because our work is very complex. There's no short answer to make it work. So we want people who have that kind of longevity and commitment to their work. And this is also key when we're talking about collaborative leaders. We need leaders who are willing to be vulnerable and humble. And this is important because there are going to be lessons that are going to be learned along the way. Because we're working in ambiguity. We don't know the answers. So we need leaders who can say, yes, I didn't know that was going to happen, but this is what we're going to do. Or we're going to make mistakes as well. Speaking from personal experience, I've tried many collaborations that have not been successful. And I very humbly go back to the clients to talk about what didn't work about this program, but this is where we're going. Or more importantly, I have those conversations with my donors to say, you invested in this initiative. It did not result in what we were hoping for, but we're going to do this because I can see the possibilities of where we can go. Even though my initial plan was not successful, I was willing to admit vulnerability and humble. Yes. Thank you. Liz wanted to make sure I was clear about the term clients. And for us, clients means the beneficiaries of the service that we provide. Thank you. So as you can tell, being a leader of a collaboration, and I would argue the leader of any nonprofit, because many of these skills are needed for any kind of organization, is again very challenging. Yep. The last piece I want to talk about is relationship with donors. I have up here a quote from an author and an individual who does a lot of research on what we call philanthropy, fundraising. And this is what she says. Donations are investments that people make to create a better world. So many times when we think about donors, we think that donors are a checkbook for us. We think we go to them and we say, we are doing this, write us a check.
And what we find in the United States is what donors want is not to be our checkbook. What they want to be is a partner with us. Now, let me be clear when I'm talking about donors. There are different levels of donors. And as an organization, you should have multiple strategies of how you're trying to engage these donors. So there will be some donors who may give to you online, for example, which, just as a side note, a new trend that we're seeing in the United States is monthly giving. If that's not here yet, I encourage you to have that button on your website, giving the option of monthly giving. The reason is, in the United States, it's allowing us to tap into a different demographic where college students, high school students, even young adults, we would say, can you give us $240? They would say no. We would say, can you give us $10 a month? They're saying yes. So we're tapping into a different demographic, and we're finding they're giving at least 10% more in their giving than what they would if they did not have the option of monthly giving. So, sorry, just a side note. So in terms of your donors, you want different strategies depending on the level. So monthly donors, again, are going to tap into a different demographic potentially for you. You will have some donors who will make a small gift every year for you. But then you will have some people in the community who are really aligned with the change you're trying to create. That could be a business. What we find in the United States is predominantly individuals. In the United States, over 85% of all our giving comes from individuals, not from corporations and not from public funding. I would pose that I think that's an untapped potential for you here in Brazil to start building relationships with donors. Also, what we found is it created more sustainability and stability for our organizations when they had more donors than they did grant funding. The reason was, particularly with public, new administration comes in, grant requirements change, focus changes, all of that funding that did exist no longer exists. Whereas if you're working with individuals who are aligned with your work, they will stay with you in the work you're doing. That is what we have found to be true in the United States. So how do we do this? How do we build relationships with donors? Every week, I have someone coming into my office, sending me an email, walking in the door, saying, how do you do this? I'm going to tell you, there's no magic. There's no silver bullet to it. It's all about relationships with individuals. So the shift that we've seen in building relationships with donors has occurred over the last 10, 12 years in the United States, where we're moving donors from being transactional. And for us, transactional meant we would host an event, a donor buys a ticket, we entertain them for the night, they leave. We do bingo. We host a bingo. They come buy cards, they leave. Very transactional. We get money, they get a service, they get entertainment, they get a meal. What we found is we needed to change that to beyond just the transactional to where we actually start talking to them. So if they come to bingo, let's start talking and get to know them. Who are they? Why are they here? Did they just come because it was a slow night at home? Or do they believe in our cause? If they believe in our cause, those are the donors we start moving into this relational partnership. This is how we build relationships with our donors. The very first thing you see there is we thank our donors. You cannot thank a donor enough, any donor. The other thing that we do with our donors, and again, these would be our donors who are significant givers to our organization, we share with them our goals and our progress in the work we're doing. We really consider them as partners, and this gets to our sustainability. They want to partner with us, we want to partner with them, because we're all about creating change. They're doing it in the way that they can through their philanthropic giving. We're doing it through the programs we're putting together. We also ask our donors to increase their gift. In the United States, the number one reason why people do not give or do not increase their gift is because they weren't asked. That's been reported over the last 20 years, number one reason. We need to ask our donors to increase their gift. If they gave us $20 one year,
we should ask them if they'd consider increasing it to 30 the next year. We also talk a lot about experiencing the mission, and this is also true with our board. Sometimes in the nonprofit, we forget that we see the work we do every day. We are entrenched in it. We are seeing the change that's happening. Our board doesn't see that. Our donors definitely don't see that. So we talk about experiencing the mission, and we create opportunities where we invite donors in to come into the preschool classroom. I was in the healthcare field. I would invite donors in to meet some of the doctors and talk about the work we're doing. With CNE, I invite them in to talk to the organizations that we're supporting. Invite them so they can see the impact of the work you're doing. Let them experience the mission with you. The other piece that I do with my boards is at every board meeting, I share a list of the donors who've contributed, not the amount of giving, because that's not important. What I need my board to know is who is supporting our organization. So when they meet them in the coffee shop, they're saying thank you. Thank you for your gift. Or if they're meeting them at the garage, thank you for the difference you're making. Again, you cannot thank donors enough for the work they're doing. And you can see at the bottom, I say thank your donors. The other piece that I'll share with you in terms of research is in the United States, we know that it costs 7 times as much to acquire a new donor as to keep a current donor. So we work with all of our organizations to continue to cultivate and grow their current donor base and to keep what we call high donor retention, because it's much more cost effective for them than instead of trying to go out and building new relationships. What I'd like to hear from someone, if someone's willing to share, is I'd love to know how you all are currently engaging with your donors. A transparência. Quando nós recebemos na nossa associação, a gente deixa sempre assim o fim para quem realmente foi destinado, é usado a doação. Excellent, excellent, excellent. I will tell you that when we're working with nonprofits, sorry, I had to take my ears off. When we're working with organizations talking about transparency, we encourage them to put their financial statements on their website. Because if they're asking donors to invest in them, donors are very savvy. They want to make sure you're a good investment. So share that with them. And if you've made a conscious decision for some of your financials, share that as well. So for example, at CNE, we made a conscious decision to pull from our reserves to invest in a new staff person because of our strategy. So if you looked at our financials, one year, it looked great. We had all this money in the bank. The next year, we had a lot less money in the bank. But on our financial reporting on our website, we talked about why we did that and why that was important to our strategy, and we acquired 5 new donors through that process. Eu queria falar sobre essa experiência com doador e agradecer que você está dizendo que é para agradecer os doadores, porque a minha experiência, esse mês, por exemplo, a gente tem uma doadora, uma moça jovem, de 35 anos mais ou menos, e ela todo ano faz uma boa contribuição. E cada vez que ela faz a contribuição, eu fico pensando, ela podia ter viajado para fora do Brasil, podia ter mudado o carro, porque é uma boa contribuição. E aí que eu estou tentando agendar com ela desde novembro de 2016. E eu não consegui, porque ela tem uma agenda muito intensa. Mas eu estou falando em dezembro, em janeiro, em fevereiro, e agora ela agendou para a gente almoçar. É porque eu quero que ela saiba o que nós estamos fazendo com dinheiro, e a gente fala pelo WhatsApp, mas eu acho que sentar com ela numa mesa de almoço, explicar o que nós estamos fazendo com o dinheiro, que seria transparência, contar alguns relatos do que está acontecendo na organização, para mim é super importante. E porque ela é uma pessoa muito jovem, então agradeço você também ter falado que é muito mais barato eu manter essa colaboradora do que eu ter que encontrar outra pessoa com 35 anos para nos ajudar. The other thing, as another suggestion,
would be beyond just having her for lunch or coffee, would be to have her come and experience the mission and have her meet the work you're doing so she can actually see it firsthand. Be another way. Some of our donors are very busy in the United States, just as you were saying, and some of them will say, that's okay, I just want to know I'm making a difference. So with children, what I would do is I'd have the children create a thank you card and send it to that donor. In healthcare, I would have the doctor write a note. At CNE, we actually have our board who sends thank yous because it's more like a peer-to-peer thank you with them. There are many, many ways. I'm sorry. Boa tarde. Na instituição onde eu atuo, nós atendemos crianças e adolescentes com deficiências múltiplas. E muitas vezes nós convidamos esses colaboradores a conhecer o trabalho de perto, a vivenciar um dia, uma tarde com as crianças, a participar de um evento. E muitas vezes nós ouvimos que eles não dão conta. Eles querem auxiliar, eles querem contribuir, mas eles não conseguem entrar em contato com o público que a gente atende. Então, nós desenvolvemos estratégias através de redes sociais, de folders, de flyers, do próprio site, para que eles possam... Nós temos agora um informativo da Maria Claro, que dá um feedback, né, de alguma forma, a esse colaborador que não consegue vivenciar, né, a realidade de uma criança com deficiência. I loved the word that you used, feedback. I loved that because it implies a two-way communication, which is lovely, which is exactly what we want with our donors. Boa tarde. Eu gostaria de saber como nos Estados Unidos as pessoas fazem doação através do imposto de renda. Que aqui no Brasil a gente tem 2 momentos para fazer doação. Como lá vocês lidam com as pessoas físicas, que são os maiores doadores, em relação à questão do imposto de renda? Okay, I think I understood your question. I think what you were asking me has to do with our tax deductions. Is that correct? Okay. Isso. Yes, for donors. Okay. So it is true in the United States that donors receive a tax deduction for their giving, whether it's financial or sometimes even in kind, possibly. But I will tell you, research tells us that is not the #1 reason why they give. The #1 reason is because it's emotional and it aligns with their values. So when we meet with a donor, I do not talk to them about taxes. I talk to them about impact. Remember that quote that I had up from Gail Perry? They want to create change. That's where I come from. So I talk to them about the change that we're helping to create. It is true they get taxed. Now, where you will see that, of course, is going to be more in your high wealth individuals who are needing to reduce their taxes. But even with them, they will give to what's aligned with their values. With that. Does that answer your question? Sim. Okay. Okay. Wonderful. Yet again, I'm finding that we are very much aligned with what we're doing. Transparency is important. Donor relationships, communication, having information through flyers, your website. It all goes to building relationships with the people who are contributing to your organization. Tem uma pergunta. No começo da sua apresentação, você falou que um dos desafios é que os doadores, eles não são as pessoas que recebem os serviços prestados por uma organização. Yes. Yes. Eu gostaria de saber se existe algum tipo de estratégia nesse princípio, se existe alguma maneira de fazer o doador meio que indiretamente também colher os benefícios
de uma maneira mais focada, não tão geral. There is in terms of strategy. So for example, generally your donors are not the same people who need affordable housing or who need a meal or who may be challenged with childcare, for example. So how we engage them is talking to them about the strategy. I talk to them about new programs that we're considering. I engage them when I'm talking about partners. And I will engage some key donors when I say, we're thinking about this new initiative and we're thinking about partnering with this organization. Do you know them? Because many of our donors give to many organizations. I'll say, do you know this organization? Could you help to open that conversation so we can talk about partnership? So that's how we engage them, because you are right. They do not, in many cases, consume the services that we provide with them. There are, of course, differences. Arts and culture, for example. The environment. Many donors who contribute to putting a park in place will also be those who use it. But there definitely are organizations where that's not the case. Oi, aí foi. A minha também é uma pergunta relacionada a talvez a diferença que há entre organizações sociais e empresas. Porque o ponto de vista que eu tenho é que organizações sociais têm que vislumbrar um dia deixar de existir, quando empresas querem se manter por maior tempo possível. Então, como é que a gente faz essa conta também, quando a gente pensa na estratégia da organização, em conseguir atender aquela demanda, vislumbrando que um dia a gente possa deixar de existir enquanto organização e os problemas sejam resolvidos? Como é que a gente olha para essa linha tênue entre eu tenho que me manter vivo, mas ao mesmo tempo eu tenho que morrer? Isn't that part of the beauty of our work? Is when we do our work well, we work ourselves out of a job. So yes, you are correct. So we have worked with organizations who were dealing with less complex issues, and indeed were able to address it. In the United States, the one that you may be familiar with is the March of Dimes, for example. The March of Dimes was started by President Roosevelt. It was to eradicate polio in the United States. They were successful. They eradicated polio. So that organization could decide, do we discontinue? Or, because we have been successful, should we consider broadening our mission? And indeed, that's what the March of Dimes has done. So now it's focused on prenatal and early childhood health. So that would be the question the organization would need to place before itself. But you are exactly right. Our goal is to work ourselves out of a job. How ironic is that? Só acrescentando que aqui em Sorocaba, nos anos 90, existia uma organização que ela trabalhava com a prevenção, que era no caso de crianças que eram nascidas com HIV, que era um alto índice. Inclusive, além dessa prevenção com as crianças, com os bebês, havia também um abrigo que cuidava, porque muitos pais chegavam até ao óbito. Eles tiveram que, com a prevenção, com toda a melhoria no caso da saúde, eles, depois de 6, 7 anos, já começaram a reinventar o outro cenário, porque já não era tanto, porque os bebês já eram mais preventivos, os pais, né, os usuários, em alguns casos, e eles foram para um outro foco. E essa associação existe há 25 anos em Sorocaba. Ela teve que se reinventar. A mesma coisa, eu penso assim, hoje tem muitos casos que está havendo muita pesquisa da questão lá da criança com microcefalia devido à febre, no caso,
a Zika vírus. Então, tem muitos estudos do Nordeste e outras ONGs que estão trabalhando nessa frente. Então, a gente tem que se reinventar. Eu acho que a organização, quando tem um cunho na parte social de o amor uma causa, ela vai se reinventando. I will share with you, an organization has the option to discontinue. And we do work with organizations who decide to close. And sometimes that's not because they've solved the issue. It could be because the population they were serving has moved, they have poor leadership. Unfortunately, we have examples of where embezzlement has happened. So the trust from the community wasn't there. And so they have made a conscious decision that it's better for them to close and to take their programs to other organizations. Whatever methods, lessons learned they have, they partner with someone else. So there could be very legitimate reasons, but you do have the option of recreating yourself as well. Boa tarde, meu nome é Juliana, eu sou assistente social de uma empresa, não aqui em Sorocaba, é uma cidade vizinha, Itu. Eu trabalho especificamente no setor de qualidade de vida. Hoje a gente tem no estado de São Paulo em torno de 1.000 funcionários e a gente faz um trabalho muito específico, esse trabalho social dentro da empresa. Nós temos todo o aparato, né, que tem dentro da empresa e cada município tem as suas especificidades, né? E isso, em alguns casos, é bom para a empresa, para a gente conseguir todo esse trabalho de atendimento, né, aos nossos funcionários, e atende também toda uma população que está envolta. É uma empresa de limpeza e coleta de lixo que faz todo esse trabalho, né? Então, assim, como que é visto nos Estados Unidos isso? Como que vocês veem esse trabalho social que é feito a uma comunidade, aos funcionários? Como que vocês têm toda essa visão? Porque nós acabamos fazendo um trabalho também que o setor público não dá conta. So I can share a personal experience. I am trained as a social worker. My very first program was a home visitation program for children at risk for child abuse and neglect. We were an independent nonprofit. We started with a little bit of state money, and as with many public funds, that became less and less over time. We did not see our work as being competitive, and this is probably unique to the United States. We did not see it as being competitive with the government because the programs we were creating were very specific to the communities that we were serving. And we view our government funding as being something that impacts all Americans. And so we would not want our government to fund something in our community that is so broad in scope, that's for all Americans, because we want something that's specific to our community and organizations that we're trying to work with. So I think our perspective may be a little different there, perhaps. But at the same time, I will tell you that I worked very closely with Social Services, which is a government organization, because they're the ones who ensures that child abuse and neglect aren't happening. So when that would occur, the child would be removed from the home. I was the part of their prevention program, so that wouldn't happen. Very close partnership with them. And they were certainly sharing with our state leaders, our local leaders, the impact of our program, because we were preventing children from going into their program, where the children were being removed. So it was a powerful conversation to have, and it allowed us to leverage some additional support we didn't have initially. Okay. Boa tarde, Cindy. Meu nome é Graziela, sou uma dos integrantes do núcleo apresentado Engenhando para o Bem. E nós estamos tratando especificamente agora a relação com doadores monetários. Eu quero tratar outro tipo de doador, que é bem diferente, mas também se doa e está presente em todo o processo, que são os voluntários. Como a gente pode criar uma relação mais efetiva com os voluntários? Porque o nosso projeto ele é todo baseado em doadores voluntários, que são os nossos alunos. Existe algum meio que a gente pode fortalecer essa relação?
eles deixam de ser voluntários caso a gente dê alguma contribuição a eles sem ser ou algum meio de benefício? Many nonprofits in the United States are very dependent on volunteers. They create the majority of the workforce in many nonprofits. So your question was asking, how do we keep them engaged? The first way that we do that is the same strategy we do with donors, which we be sure that they're aware of what we're doing, and we incorporate our volunteers as much as we can in some of the decisions we're making. So if we can partner with them, like if we're getting ready to launch something, or if they can mentor, because we also view it as a great opportunity for leadership development. I will also say we view our board members that way also. We view board leadership as an opportunity for board members to grow professionally as well. And so, for example, if you have a board member who is doing marketing on their day job, they probably do not want to be doing marketing for you as a nonprofit, but they may be very interested in working on strategy or your development plan as to how you're working with donors. So think creatively how you can work with your volunteers beyond just their volunteer hours. And part of that is asking them, why are they volunteering? How do they want to grow as a professional with that? There's no clear-cut way, but volunteer management is key to nonprofit work. Are you all seeing a trend here where I keep saying, it depends? There's no right answer. So much of it is you being responsive to the work you're doing and engaging as many people as you can in the work to help inform the work that you're doing. I have one more quick activity. Oh, I'm so sorry. A question? Tem alguma pergunta? Então, eu queria que você voltasse um pouquinho num ponto lá do começo da palestra, quando você falou sobre os membros da diretoria, o board. Porque no Brasil tem uma característica dos membros da diretoria, eles só vão uma vez no ano para assinar os documentos. Então, não sei se é o caso das outras instituições, mas infelizmente tem muitas que acontece isso. Bom, isso é comum nos Estados Unidos ou não? Já venceram esse desafio? E como vencer esse desafio? Let me start by saying you are exhibiting great leadership skills by being very vulnerable, by saying this occurs in your organization. So thank you for that. This comes to the expectations we have for our boards. So in all of the boards that I work with and that I've served on, I am very clear about what the expectations are. And in the United States, board members have legal responsibilities to the nonprofit. They are required to maintain their fiduciary responsibilities. Oh, and I'm seeing that that's true here too. Okay. So, as a nonprofit, I feel part of my job is to educate the board, because it's like being a parent. When you become a parent, you don't get an instruction manual of how to be a parent. We don't necessarily have an instruction manual of what it means to be a board member. So part of the responsibility resides with us as the nonprofit. And by us, I'm not just talking about staff. I'm referring to the peers on the board of setting that expectation. And so the board needs to understand the responsibility they're taking on. Just signing a check is actually, in the United States, making them susceptible to a lawsuit. They need to understand that in the work we're doing. So we need to be sure that they're educated about what it means to be a board member, the kind of impact that they can have. So we talk about their fiduciary responsibilities, but then we go beyond that to say, this is the difference you can make as a board member. And this is when we talk about them being ambassadors, we talk about them being advocates, we talk about the network that they can bring, and we talk about that they're setting the destiny
for this organization. And that is key to the work they're doing. Do we still have organizations where board members just sign? Of course we do. But in the work that I do, I'm focused on excellence. So we're certain that we educate the board in all of the organizations that we work with. Realmente, essa responsabilidade, né, da diretoria e do conselho fiscal, ela é complicada de envolver. E porque normalmente lá na nossa associação são pessoas ligadas à causa, como uma mãe, né, que tem, no caso a nossa fissura lábio-palatina. É uma mãe, um pai, uma avó que é envolvido e que faz parte da diretoria, que realmente assina e se responsabiliza. Mas a nossa associação, ela criou no ano passado um conselho consultivo, onde hoje nós somos com 11 membros, né, de pessoas que envolvidas com a causa, né, mas que não tem muito tempo, não quer se comprometer, né, talvez assinando um cheque e tal, mas se compromete a ajudar nos vários setores, com uma indicação de empresas ou de um link entre um poder público. São pessoas mais influentes, mas que elas não se envolvem, no caso, juridicamente, mas que se reúnem, e isso a Fissori tem, graças até um curso que a Fissori participou aqui pelo IAB, né? Yes. Entendeu? Congratulations. That's exactly what you want. I will share with you a challenge that we have in the United States with our boards. Is we generally do not do very well with our agenda. And so what we generally do at a board meeting is they get a financial report, they get the minutes, they get a report from the executive director, they get everything that they could read in an email is read to them verbatim at the board meeting. From a board member's perspective, our board members are generally very important community leaders. This is a waste of time for them in many cases. So we work with organizations to create an agenda where the information that they can read, they receive that before the meeting, and as part of their fiduciary responsibility, they are required, expected to read that and come prepared. So when they're at the meeting, what we're talking about is strategy. We're talking about these are some choices we have to make. These are some new barriers. We're engaging them in conversation, not in listening to a report. And since we've made that shift in the United States, it's changed the dynamic of our boards, because we're starting to get people who really are there because they want to have an impact, more so than people who just want to sign a check and leave real quickly. So. I believe I have run out of time, but I'm going to ask you to do this exercise when you get back to your office. So these are the topics that we've talked about today. We've talked about the professionalization of the nonprofit sector. I've given you examples of how that's kind of happened in the United States. We've talked about some ways that it's occurring here. We talked about collaboration. We talked about leadership. We talked about donor relations. Now, we also know that there are barriers to all of these things. So what I'm going to ask you to do is your exercise. So let's use, for example, the first one. This exercise is called the 5 whys. Why do we have barriers in the professionalization of the sector? Answer that question. After you answered that, why is that a barrier? Why is that a barrier? If you go down through those 5 whys, you will actually get really close to the root cause in many cases. And that's where you can start talking about how you can possibly change. Does that exercise make sense? Kind of.
this could be a great exercise in terms of collaboration, since that's been our topic today, for you as an organization to go back and explore why, if it is, why is collaboration a challenge or a barrier for us? Answer that. Why is that a barrier for us? Just keep going further and further down that road to kind of explore that root cause. This is an exercise you get to take with you. I also encourage anytime that you're doing not just these topics, but this is a great exercise to do when you're encountering a barrier at your work. I will give you an example. We were starting to see a decrease of moms who were coming through our health department. So we started asking the question, why are there fewer moms? We discovered there was fewer moms because the health department was not marketing the service they were providing. Why was the health department not marketing the service they were providing? They had experienced a decrease in funding. So that told us the root cause of that. So then we were able to address, they have a loss in funding, how can we partner with someone to help with the marketing piece? So the moms were still in the community, they just didn't know that this service existed. So that would be one example. This is what we've talked about today. The framework for impact. In your organization, understand what your theory of change is. It's not just providing a meal. You're providing a meal so that this happens. Remember the example I gave you was with the early childhood program, where we were ultimately trying to create change was breaking the cycle of poverty. Know how you're going to get there. What is your strategy? And then we talked about, so how do you sustain? And we talked about that in 3 key ways, through partnerships and collaborations. We talked about that in terms of leadership and relationship with donors. I'm out of time. I am available to answer any questions that you might have, but more importantly, I want to say thank you to Yavi. I knew I'd mess this up. Yavi. I'm pronouncing with the English vowels, sorry. And Inc., thank you all for taking the time to be here. That speaks volumes about your leadership and your commitment to your professionalization of the sector. And it's been a pleasure. Thank you so much. Alguém mais tem alguma pergunta que a gente possa tentar discutir agora? E antes que vocês deixem esse auditório, eu queria pedir para todos preencherem a avaliação sobre o encontro. Isso vai permitir com que a gente possa entender algumas demandas, entender a expectativa de vocês e começar a pensar nos próximos que virão. Vocês podem entregar para os nossos colegas lá no fundo a avaliação. Mas antes disso, mais alguma pergunta? Bom, eu queria muito agradecer, então, a presença de todos, a atenção, a colaboração de vocês nessa tarde e dizer que esse é só o começo de uma nova caminhada aqui e a gente está de portas abertas para ouvir as demandas, insights, considerações sobre hoje e sobre o que a gente vai começar a fazer a partir de agora. E, por fim, convidamos a todos a virem aqui na frente tirar uma foto de registro. Obrigada.